Nós estamos no primeiro dia de maio, e no mês de maio, normalmente, nós separamos um tempo para meditar sobre família, né? Mês de maio é um mês que se pensa muito sobre família. Então, eu vou falar hoje exatamente sobre um tema, sobre um assunto que tem muito a ver com o nosso dia a dia em casa, que é comunicação no lar. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu não vou pregar propriamente um sermão, nós vamos navegar em alguns versículos bíblicos, na medida em que nós formos falando, né, sobre esse assunto. Capítulo 18, versículo 21. Vamos ler juntos, tá bem? Assim a gente segue em frente. Capítulo 18, verso 21. Juntos, começando. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém. Vocês leram? Porque eu não ouvi nada aqui praticamente, né? Por causa do som. Tá certo. O que é comunicação? Comunicação é só falar? Falar o que você quer? É isso que é comunicação? Não, né? Comunicação é o processo verbal ou não verbal, não é? Porque os nossos olhos falam, nossas mãos falam, nosso corpo fala. Eu posso ficar parado na sua frente e não mover nenhum membro do meu corpo e mesmo assim falar com você. A linguagem não verbal. Então, comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que ela entenda o que você está dizendo. Então, não é só dizer. Comunicação se fecha, se concretiza quando eu falo, mas você entende. Se eu só falar, mas você não entender, não houve comunicação. Né? Houve uma falha na comunicação. Existem 4 níveis de comunicação. Número 4, uma comunicação superficial. Oi, olá, tudo bem? Uma comunicação superficial. Fica só ali, né? Por cima. Não há aprofundamento. 3, reportar o que as outras pessoas dizem. Fulano falou isso. Aconteceu isso hoje. Eu ouvi isso hoje no jornal. Falar o que os outros dizem. 2, aqui o indivíduo começa a relatar suas ideias. Ou seja, é quando você vai muito além do oi, bom dia, boa tarde, quando você vai muito além do que simplesmente falar do que outros falam e pensam, mas agora você fala o que você pensa. As suas ideias. Né? O que passa na sua mente. E comunicação total. É quando a gente realmente fala não só nossas ideias, mas nós falamos o que sentimos, né? Nós vamos para mais fundo da nossa alma. Por que a comunicação em casa às vezes é tão difícil? Certamente você já ouviu, ou você falou, quem sabe, em um determinado momento da sua vida, ninguém me entende nessa casa. Hã? Por que às vezes falar em casa é tão difícil?
Onde se deveria falar com mais liberdade, não existe, às vezes, essa liberdade. Às vezes, por timidez, nós não aprendemos a falar o que sentimos, o que pensamos. Nós guardamos, nos trancamos. Às vezes, por medo de expor nossos pensamentos, medo da reação do outro, medo do que o outro vai pensar, medo de não ser entendido, de ser mal compreendido, medo da agressividade do outro. Alguns até chegam a pensar assim: falar para quê? Não vai resolver nada mesmo. Ah? Para quê falar? Às vezes por sentimento de inferioridade, por baixa autoestima, não se sentir no direito de falar. Quem sou eu para falar alguma coisa? Não sou nada, não significo nada. Que valor tem a minha fala? Ou por outras razões. A violência em casa nos intimida. O silêncio, o descaso. Eu falo, o outro faz careta. Eu falo, a reação do outro é virar o rosto. Eu falo e só dá em lágrimas, não existe comunicação. Eu falo e a reação é grito. O que a gente pode aprender com a Bíblia sobre comunicação? João 1,18, o Evangelho de João 1,18, vamos ler juntos. Falei para vocês que vocês iam ler comigo, então vamos lá. João 1,18, começando. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vocês leram? Eu não ouvi nada aqui e nem vi boca abrindo também para ler. Vamos ler juntos? Quem sabe ler aí? Todo mundo sabe ler? É? Vamos lá? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que a gente tira daqui? Que Deus é o melhor comunicador. Havia uma barreira entre nós e Deus. Deus rompeu essa barreira. Ele se encarnou para falar conosco, para se comunicar conosco. Comunicação é sempre uma via de duas mãos, tá? Comunicação exige dar atenção. Quando você fala com a criança, como é que você fala? Você fala daqui para cima? Esse é o melhor jeito de falar com a criança? Daqui para cima? Mas é o jeito mais comum, não é verdade? Geralmente nós falamos com criança daqui para cima. Mas o ideal é você estar aqui, né? Olho no olho. Comunicação é uma via de duas mãos. Exige atenção. Você já falou com alguém e a pessoa está olhando lá para cima, para a luz? Você está olhando para ela aqui, ela está olhando lá para cima? É bom?
É bom falar com alguém assim? Qual a sensação de falar com você e você está com a cabeça lá no meio da lua, viajando, não sei para onde? Não é bom. Comunicação exige atenção. Tiago 1,19. Vamos para lá? Finalzinho da Bíblia. Vamos juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios 18:13. Vamos voltar lá em Provérbios. Provérbios 18:13. Juntos? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É estupidez. Ouça. Você é um bom ouvinte? Você sabe ouvir? Ou você é do tipo que a pessoa está falando e você está interrompendo toda hora? Você segura a boca para ouvir? Ou lá na sua casa é só você que fala e o outro só escuta? Tem muita gente doente porque não fala. Fale. Mas fale no tempo certo. Fale no tempo certo. Uma vez uma mulher disse para mim: "Ô pastor, às vezes eu quero falar com ele, ele não deixa. Agora também só de pirraça, quando o time dele está jogando, eu fico na frente da televisão." Pronto, aí ele deixa. Aí a gente briga. Eu falei: é a melhor hora para conversar? Não é, né? Escolha o tempo certo para se comunicar. Efésios 4:26. Carta aos Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fique passando de um dia para o outro. Não fique esquentando a ira. Há tempo para falar e há tempo para calar. Mas há tempo de falar. Não protele uma conversa que você precisa ter. Marque o momento certo para falar. Qual o melhor horário para conversar? Na hora que você está irado? Essa é a melhor hora para tentar resolver um problema? Resolve algum problema? Conversar quando a gente está de cabeça quente? Piora. Converse quando os nervos estiverem controlados. Está de cabeça quente, saia, vai dar uma volta no quarteirão. Vá orar. Espere a cabeça esfriar. E não brigue na frente dos outros.
brigar na frente, ficar discutindo na frente dos filhos, é bom? É bonito isso? É bonito ficar batendo boca no portão de casa? É bonito? E isso acontece só na casa de quem não é crente? Casa de crente também acontece isso? Acontece. Como é que você resolve seus problemas? Vizinho precisa saber o que está acontecendo na sua casa? Tem que ser nos berros dentro de casa? Como é que você resolve seus problemas em casa? Marido e mulher, resolve o problema como? Aonde? Jogando prato na cozinha um no outro? Brigando na frente dos filhos? Entre no quarto, vamos conversar. A gente precisa conversar. Reservado. Se é com filho, reservado. Não brigue na frente de filho. Não brigue em público. Marque um horário e cumpra o horário. Esperar a cabeça esfriar, chegar em casa e não resolver o problema não vai ser resolvido sozinho. Precisa ser resolvido. A gente precisa entrar num acordo em relação a esse assunto. Fale. Colossenses, vamos em Efésios novamente. Efésios 4, 25. Vamos juntos? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Duas coisas eu quero sublinhar aqui. Duas palavras. Fale. Mas fale a verdade. Não inventa. Comunicação exige verdade. E exige falar. Fale. Mas fale com jeito. Há duas maneiras de você tentar resolver um problema com uma pessoa. Primeira forma é acusando. E eu vou te dizer uma coisa. A primeira decisão que você precisa tomar, se você tem algo com alguém para ser resolvido, é a decisão de como começar a sua conversa. Porque o início de uma conversa pode determinar e vai determinar como ela vai terminar. Então, o início de uma conversa é fundamental. E se você iniciar uma conversa já com o pé no peito da pessoa, já acusando-a, dificilmente você vai resolver o problema. Tem duas formas de você buscar conversar com alguém sobre um problema. Uma delas é acusando. Toda acusação começa com uma palavra. Qual é?
Você. Você está ficando igualzinho seu pai. Você não me escuta nunca. Você quer as coisas só do seu jeito. Você é culpada do nosso filho estar assim. Sabe qual é o problema da acusação? É que a acusação ela não abre espaço para comunicação. A acusação fecha a comunicação. Porque quando você acusa, você aperta um botãozinho lá dentro do outro, chamado autodefesa. E dependendo do nível de conhecimento que essa pessoa tenha de você, ela talvez vá se defender também te acusando. Já viu aquele bate-boca? Né? Você não sei o quê. Aí o outro, mas você também fez isso lá atrás. Né? E aí um fica jogando míssil um no outro. Resolve alguma coisa? Não. A acusação, ela não abre espaço para a comunicação, ela tranca a comunicação, ela fecha a comunicação. O tom de voz é um tom de ataque, porque a minha intenção não é resolver o problema, a minha intenção é atingir você. A postura física é de ataque. E na troca de acusações, às vezes se machuca muito um ao outro. Então, uma das maneiras de nós começarmos uma conversa tentando resolver um problema é acusando. Toda acusação começa com o quê? Você. A outra forma de começar uma conversa tentando resolver um problema é confessando. Se a acusação começa com você, a confissão começa com eu. Frases de confissão. Eu sinto que nós precisamos de mais tempo um com o outro. Eu gostaria que. Eu sinto que. Eu penso que. O tom de voz da confissão não é de ataque. A postura física não é de ataque. Porque quando eu confesso o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, a minha intenção não é atingir você. Eu simplesmente estou falando o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. A reação do outro não é de autodefesa. A confissão, ela abre espaço para a comunicação se o outro tem sensibilidade e humildade suficiente para querer ouvi-la. Fale. E não use o silêncio para frustrar sua esposa, seu marido ou seus filhos. É triste, mas até em lares cristãos, às vezes esse recurso de greve de silêncio é usado. Me lembro de uma vez um líder na igreja me disse: pastor, já tem 22 dias que eu não converso com a minha mulher.
mulher também da igreja. Eu falei, como é que é? 22 dias. E você acha que isso vai terminar bem ou mal? Vai falar, eu já estou já numa condição, por isso que eu vim falar com o senhor, quero que o senhor fale com ela. Eu falei, não, vou fazer diferente. Liguei para ela, falei, vem aqui, vamos conversar nós três. Dei o pontapé da conversa. Aí eu falei, agora vocês dois vão ficar aí conversando, que eu vou tomar um café. Resolvam essa encrenca. Vocês dois têm coisas para falar um com o outro. Está na hora de vocês conversarem sobre isso. Já vi irmãos que não se falavam dentro de casa. Greve de silêncio. Imaturidade. Não use isso. Mas não seja precipitado a responder também. Provérbios 15, 28. Vamos lá. Provérbios 15, 28. Vamos juntos? Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Um coração... Não. Provérbios 15, 28. Eu li o 18. Vamos lá? Coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Pense. E não se envolva com rixas. Não responda com raiva. Eu gosto muito desse versículo, capítulo 15, verso 1. Vamos ler juntos? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes a pessoa está lá cuspindo moribundo. Você chega com a palavra branda, aí o fogo apaga, O fogo apaga. Esteja disposto, meu irmão, a com frequência, na medida do necessário, a falar 3 coisas fundamentais num bom relacionamento. Eu errei. Me perdoe. Eu amo você. Essas 3 pequenas frases têm um efeito poderoso. Eu errei. Vamos ler juntos? Vamos falar juntos? Eu errei. Me perdoe. Eu amo você. Se você for humilde o suficiente para levar consigo essas 3 frases, com toda certeza, quando você errar em casa, com seus filhos, com seu pai, com a sua sogra, com a sua esposa, com seu marido, essas 3 frases podem ajudá-lo muito. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu relacionamento. Deus te abençoe. Amém? Amém. Vamos orar. Eu gostaria que nós tivéssemos o nosso tempo de oração, agora que vamos participar dessa mesa, que é a mesa da comunhão.
Paulo diz que nós devemos examinar o nosso coração e então comermos do pão e bebermos do cálice. E nós vamos fazer da maneira como a gente já costuma fazer, né? Os irmãos que vão participar da ceia, no momento em que os irmãos aqui descerem com os elementos, você fique em pé para que eles possam te identificar e chegar até você com os elementos para que você os receba e então possa comer do pão e beber do cálice. Tá bem? Mas antes disso, vamos orar. Feche os olhos, vamos orar. Senhor bendito, Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele estava com os discípulos ali no cenáculo, ele tomou do pão, deu graças. E a primeira coisa que nós fazemos nesta hora é darmos graças pelo Senhor. O Senhor Jesus é o pão da vida, nosso alimento, nossa vida. Ó Deus, te damos graças por Jesus, pela obra que ele realizou naquela cruz. Te damos graças, Senhor, pelo perdão que temos em Cristo Jesus, pela purificação dos nossos pecados, pela vida eterna, pela transformação das nossas vidas. Te damos graças pela igreja, corpo vivo de Cristo, a igreja do Senhor, composta por aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Pai Santo, nesta hora em que o teu povo participa da ceia, usa esse meio de graça para nos fortalecer. Fortalecer nossa comunhão contigo, fortalecer nossa comunhão uns com os outros. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.